Only me. Only me. All things are all things are only. Momento de meditação. E chamou Abraão o nome do lugar, o Senhor proverá, onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Quando Deus diz, isso resolve tudo. Nós lemos no livro de Gênesis, capítulo 22, o versículo 14. O profeta de Deus para esta era, o irmão William Mário Brana, na mensagem Jeová Jiré, primeira parte. O profeta de Deus, no parágrafo 41, em diante, ele diz: e agora nós nos chamamos de semente de Abraão, sua semente real, não a semente de Isaque, a semente real dele, Cristo. E cambaleamos diante de qualquer promessa, discutimos e dizemos que não é assim, e na mente duvidamos disso. Duvido que sejamos a semente de Abraão quando temos esse tipo de pensamento em nós. A semente de Abraão não hesita em nada, chama coisas que não são como se fossem, porque Deus disse isso. Ele é um Criador,
Ele pode fazê-lo assim. Ele prometeu e basta. É só isso. Quando Deus diz, isso resolve tudo. Agora, lembre-se, ele queria, não podia, ele disse. Outra coisa que ele lhe disse para fazer foi separar-se então da sua parentela e de todo o seu povo. Deus, para fazer que um homem ou uma mulher, moço ou moça, o obedeça, eles têm de se separar de toda incredulidade. Isso mesmo, até se separar totalmente de qualquer coisa contrária a essa palavra e crer nela. Deus requer uma separação total. Que diferença há hoje em nossas escolas que estão enviando ministros, eles apenas os instruem com todos os tipos de incredulidade e teorias que não são mais escriturísticas do que algum tipo de credo que inventam e então os envia baseado nisso. Não é para menos que tenhamos crido um monte de Oswaldes e de Jack Rubins e tais, e todo o país, o comunismo está engolindo o país, porque temos seminários e pregadores incubados em vez de filhos de Deus, enviados por Deus, nascido de novo, cheio do Espírito Santo, nascidos pelo fogo, filhos de Abraão, que creem que a palavra de Deus é enfaticamente a verdade e nada menos que a verdade, robustos e podem ficar firmes nas promessas diante de qualquer coisa e sustentar que a verdade é a palavra de Deus. Muito bem, agora ele disse: separa-te de toda a tua parentela, de todo o teu povo, de tudo, e segue-me. Deus não mudou sua maneira. Deus é o Deus imutável. Da forma que Deus faz qualquer coisa uma vez, Ele tem de fazer igual na segunda vez. Lembre-se, quando puder ver a ação de Deus em qualquer tempo, se um homem estava perdido e Ele salvou esse homem segundo certa decisão que Ele tomou, Ele tem de fazer sempre e para sempre com essa mesma decisão. Ele não pode mudá-la, está vendo? Ele é infinito, somos finitos. Posso ter mais conhecimento amanhã do que hoje. Vocês também podem ter mais conhecimento no ano que vem do que neste ano. Você tem mais conhecimento este ano do que no ano passado, mas Deus não. Ele é perfeito, infinito, tudo o que Ele faz é perfeito. Ele não pode tomar uma decisão hoje e tomar outra melhor amanhã. A primeira dele é perfeita, portanto, pode confiar de alma em qualquer coisa que Ele diga, é a verdade. Deus foi chamado certa vez para tomar uma decisão, como salvar um homem, e a maneira como Ele fez isso foi com base no sangue derramado de um inocente no jardim do Éden, e o homem tentou de tudo para salvar o homem por outros meios. Construíram cidades, construíram torres, tiveram organizações,
instruções e tudo mais, e tudo isso é um fracasso total. Só há uma forma pela qual Deus salva um homem, que é através do sangue derramado do inocente. Essa é a única forma, essa foi a primeira decisão de Deus. Ele sempre fica com isso. Se Deus alguma vez curou um homem baseado naquilo em que ele o curou, ele tem de curar o próximo quando chegares a esse ponto. Se não o fizer, ele agiu errado quando da primeira vez tomou a decisão. Se ele toma uma decisão, ele sempre tem de ficar com ela. Se não, então ele tomou a decisão errada. Está vendo? E quem pode dizer que Deus tomou uma decisão errada? Está vendo? Não poderíamos dizer isso. Assim, Deus tem de permanecer sempre com a sua decisão. Então, quando decide, é final. Então ele disse: separa-te de toda a tua parentela, toda a incredulidade que veio lá da Babilônia. A primeira grande organização do mundo foi a Babilônia, quando organizou todas as cidades para prestar homenagem a esta cidade. O tipo exato de todos esses ismos e coisas novas vistas hoje, se você já leu As Duas Babilônias de Esope e tal, voltar a Gênesis, você verá que Gênesis é o princípio, a semente. Vocês veem todos esses ismos e coisas tais, bem ali se encontravam. Vejam, os fariseus formais que vieram de lá, daquela mulher com aquelas raízes esquisitas e tal, que vieram nos dias de Jesus. Os fariseus não criam em espírito ou em nada mais, importunavam Jesus. Jesus disse: deixai-os, se o cego guiar o cego, ambos cairão na cova. Deixai. Ele continuou pregando e curando os enfermos e realizando milagres, e de igual modo isso não o deteve, porque ele era a palavra prossegue independente do que aconteça. Assim, vemos que essas coisas continuam e por fim florescem aqui nos últimos dias. Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, será a mesma coisa. Agora, separação total de toda incredulidade. E lembre-se, Abraão, o patriarca, nunca foi totalmente abençoado até que obedeceu exatamente o que Deus disse para fazer. E nunca seremos abençoados e teremos as bênçãos até que obedeçamos o que Deus disse para fazer. Outra coisa que quero que notem aqui no capítulo 12 é que a aliança era totalmente incondicional. Não havia qualquer condição. Eu já não se tu, não havia se nisso. Eu já fiz isso. Ele deu a aliança a Abraão incondicionalmente. E agora saibam que na aliança adamânica foi: se não tocares nesta árvore, então farei assim e tal, mas se o fizer, então terei de fazer assim e tal. Vejam, tinha lei ligada a isso, mas nesta aliança eu já te constituí
por pai de muitas nações. E ele já é tudo incondicional, a aliança é pura graça, de fato graça. A única coisa que tinham de fazer para manter essa aliança era ficar e morar na terra, e toda a bênção que acompanhava a aliança estava com eles. A única coisa que tinha de fazer era ficar naquela terra. Agora vemos que quando foram para o Egito, perderam sua bênção, mas não sua aliança. A aliança ainda estava lá. Perderam a bênção, mas não sua aliança, porque sua aliança era graça incondicionalmente. E em Êxodo, capítulo 19, Israel fez uma das coisas mais irrefletidas que já fez, quando recusou a graça e aceitou a lei. Veja o que a graça tinha feito. A graça teve de prover-lhes um libertador, teve de prover-lhes um profeta com uma coluna de fogo para vindicá-lo com uma palavra confirmada. Foi o cordeiro sacrificial. A graça lhe deu um grande reavivamento. A graça os fez passar, abrir o mar vermelho, os fez atravessar isso, os livrou com sinais e prodígios, e tudo pela graça. Mas eles queriam algo para poderem tornar seus nomes importantes. Agora as pessoas são assim mesmo hoje, é a mesma coisa, tem de ser. O homem tem de se envolver com isso em qualquer lugar. E foi aí que Israel cometeu seu grande erro, quando rejeitou a graça em vez disso. Escolheu a lei e, ainda assim, mas a aliança que ele fez com eles, ainda assim era incondicional. Vemos que ainda é a mesma coisa hoje. Abraão, então, depois que lhe foram dadas a estas condições, ele começou sua jornada indo em frente. Agora vemos que ele se mudou, e no capítulo 13, ele por fim chegou ao ponto de plena obediência a Deus. Agora vemos no capítulo 13 que Ló, primeiro, ele levou seu pai, e o velho sempre estava atrapalhando, e ele tentou fazer com que um grupo se demorasse com ele. E quando você faz isso, é aí onde se enrosca. Deus disse: separa. Bem, vou lhe dizer, eles não creem exatamente, mas então afasta-se disso. É a única coisa, fique longe disso. E então o velho, por fim, depois que o enterraram, então Ló se tornou um incômodo, por assim dizer. Vemos que ele começou a murmurar, e ambos ficaram ricos, e tinha muito com que se dar bem. E vemos então que Ló começou a brigar seus pastores contra os pastores de Abraão, e vemos que Deus não tinha achado plena fidelidade em Abraão para obedecer o que ele disse para fazer. Separe-se por completo de todos os seus parentes, de todo o seu povo, e servi-lo. Agora vemos que Deus, falando com Abraão aqui no altar, ele disse o que fazer. Por fim, Ló, quando surgiu a questão entre Abraão e Ló, ele era filho de seu irmão Arã, e ele seria
seu sobrinho, e por fim disse: somos irmãos agora, não teremos brigas entre nós. Agora você, se for para o leste, eu irei para o oeste. Se você for para o oeste, eu irei para o leste. Agora apenas nos separemos e não há muito espaço aqui para todos nós. Você só faz a escolha. Agora, esse foi o verdadeiro espírito cristão em Abraão, de dar ao inimigo até o benefício da escolha, e assim ele o deixou seguir seu caminho. E Ló, como tantos hoje, viu a oportunidade. Se ele alguma vez se afastasse desse rigor, ora, poderia ganhar alguns dólares, poderia ser um homem popular. Assim olhou para Sodoma, e era uma terra bem irrigada, uma cidade grande e uma excelente indústria de sal, e assim por diante. Eles tinham exportações lá, e então novamente estava cheio de diversão, mulheres com toda a sua pintura de Jezabel e tudo mais, deleitavam-se. Sua esposa também se sentiu um pouco assim, porque vemos depois que ele se tornou prefeito lá, que ela meio que gostava do jeito das pessoas. E essa é a única coisa que você tem que fazer, é se misturar com algo. Está vendo? Deus quer que você se separe e fique tão longe dessas coisas, e que nem as veja, para que você queira ver uma coisa que Ele é o que Ele prometeu. Mas a senhora Ló, ela meio que gostava, e sem dúvida ela disse: querido, agora eu estive lá e vendo como as mulheres estão se vestindo lá, e vendo aquelas moças, veja como nossas moças se vestem. Então, não acha que elas são mais modernas? Oh, que coisa! Se não voltarmos a ser outra Sodoma, não sei o que vemos aí. Mas Abraão ficou com a promessa. Então vemos, prosseguindo, ao se separarem, e Ló e Abraão escolheu as terras mais pobres. Um pouco ficou onde não havia muito pasto para seu gado, e mais, ele estava pronto para tomar o caminho, porque Deus o tinha colocado naquela terra, e era lá que ele queria ficar pronto para tomar. Agora, quando por fim obedeceu a Deus plenamente, quando por fim obedeceu a Deus em sua plenitude, separou-se por completo. Foi então que o Senhor lhe apareceu de novo. Até que ele fizesse isso, o Senhor ficou longe de Abraão, mas quando obedeceu plenamente, então Deus lhe apareceu. Ele disse: Abraão, levante os olhos, olhe para o leste, olhe para o oeste, olhe para o norte, olhe para o sul. Tudo isso pertence a você. Amém. Agora, eu gosto disso. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.